Oiê, pessoal! A gente aqui está de volta para falar sobre currículo. Então, vamos continuar aí as nossas conversas sobre carreira e uma série de assuntos que podem ajudar você no seu desenvolvimento profissional. Hoje nós estamos aqui com o professor Luiz Hag, ou professor Hag, meu grande amigo aqui do Mackenzie, amigo de longa data, profissional muito experiente na área de gestão de pessoas e professor nosso aqui de cursos de graduação presencial, curso da modalidade digital, lato sensu presencial, lato sensu digital, enfim. Professor Hag, obrigada por estar aqui conosco. Vou pedir a você que fale um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Olá, professora Miriam, é um prazer estar aqui e é um prazer me dirigir a vocês também. Eu tenho uma experiência muito grande na área de gestão de pessoas e já entrevistei ao longo da minha carreira aí muitas pessoas, já fiz processos seletivos aí de muitas pessoas, de maneira que eu me sinto muito à vontade para compartilhar um pouco com vocês, né, um pouco do meu conhecimento. Não é que eu conheço tudo não, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi também. Que bom, professor, é uma grata satisfação tê-lo aqui. Então a gente vai conversar sobre currículo vitae ou sobre CV, como a gente às vezes costuma chamar. Eu queria pedir para o professor, para inicialmente comentar com a gente sobre a importância do currículo para a vida de um profissional. Olha, bom, eu uso o termo CV também, que é o termo mais resumido, mais fácil de a gente se comunicar. Eu costumo dizer o seguinte, da mesma forma, né, que a nossa apresentação pessoal é importante, um bom currículo, um currículo bem formatado, com as informações colocadas lá de uma forma correta, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente no nosso papo, ele é a forma de você marcar presença e ter a chance de conquistar a vaga que você está almejando, ok? Por quê? O entrevistador ou o selecionador, ele vai ter o primeiro contato com você através do seu currículo. Então, é muito importante que você realmente tenha esmero quando você for fazer o seu currículo. E é para isso que nós estamos aqui também, dar algumas dicas importantes para que você faça um currículo atraente. Perfeito, professor. Sem dúvida nenhuma, todo cuidado deve ser tomado ao estruturarmos o nosso CV. E aí, nesse sentido, professor Hag, eu queria te perguntar quais seriam as consequências para um profissional de um CV que não esteja assim tão perfeito, que apresente algumas fragilidades? Bem, nós precisamos ter em mente que o entrevistador ou o selecionador é uma pessoa preparada. Então, a gente não deve colocar informações no nosso CV que não possam ser comprovadas, né? Em outras palavras, eu poderia até dizer o seguinte, nós não devemos mentir, né? Eu colocar alguma informação que possa nos pegar de surpresa no segundo papo ou numa pergunta do entrevistador. Se você precisar omitir alguma informação, faça isso com cautela. Até porque, se for perguntado na sequência, você vai poder explicar, né, a respeito dessa pergunta e dizer que não colocou aquela informação no currículo por não achar uma informação relevante, uma informação importante. Professor, eu também sou professora, também gosto de discutir temáticas relacionadas à carreira, à estruturação de currículo. E eu também sempre recebo algumas perguntas dos meus alunos a respeito desse assunto. Tem algumas perguntas que são muito recorrentes. Então eu vou fazer alguma delas ao professor para a gente também conhecer um pouquinho da sua opinião a respeito. Então vamos lá, começar pelo tamanho do currículo, professor. O que você pode nos dizer a respeito? Um currículo grande, pequeno, meia página, 10 páginas, o que a sua experiência nos diz? Tá bom. Então, em primeiro lugar, vamos deixar claro que não existe padrão de currículo, né? Você tem alguns modelos que você pode seguir, mas não existe padrão de currículo.
Então, um currículo muito extenso, ele não vai se tornar atraente. Então, a minha recomendação é um currículo de 1 ou 2 páginas no máximo. E principalmente para os iniciantes na vida profissional, um currículo de 1 página é mais do que suficiente, tá? Você deve fazer o possível para, através do seu currículo, o entrevistador ou o selecionador sentir a vontade de conversar com você, ok? Então você deve colocar poucas informações, mas informações relevantes que te destacam como profissional, para que o entrevistador ou o selecionador realmente sinta aquela necessidade. Não, eu vou conversar com essa pessoa porque eu gostei do currículo dela. Professor Hag, tem uma outra pergunta que as pessoas sempre me fazem, que é a seguinte: colocar ou não colocar a foto no currículo? Minha recomendação é não colocar a foto no currículo. Se for solicitado, o que o senhor acha? Num primeiro momento, você não vai colocar. Após o primeiro contato, se a pessoa quiser que você adicione mais informações, ela vai especificar a você. Neste momento, se ela não falar sobre a foto, você deve perguntar: posso então adicionar a minha foto? Se ela sinalizar positivamente, aí você deve colocar a sua foto. Algum cuidado especial com relação à foto, professor? De preferência, uma foto natural, né? Nem muito alegre, nem muito triste, ok? E principalmente para as meninas, né? Com uma maquiagem mais leve, né? Para os meninos não precisa dizer isso, a não ser falar sobre barba, bigode aparado, cabelo aparado. Mas principalmente para as meninas, uma foto com uma maquiagem um pouco mais leve. Perfeitamente. Eu fico aqui ouvindo o professor e pensando que a foto que a gente eventualmente coloca no nosso CV é uma foto que precisa expressar, né, a realidade profissional deste contexto. Sem né? Um dúvida. contexto profissional de alguém que está buscando uma colocação ou recolocação, que é uma foto talvez diferente da foto que vai para o Tinder, da foto que vai para o Facebook. É isso, Exatamente. professor? Aliás, eu quero então acrescentar uma coisa a respeito desse seu comentário. Até você não conhecer a cultura da empresa, você deve ter uma postura um pouco mais equilibrada, um pouco mais padrão da nossa cultura, né? A partir do momento que você sabe que é uma empresa de uma mentalidade muito aberta, uma cultura muito arrojada, aí você pode ficar mais à vontade, né? Até na sua foto, ok? Perfeito, professor. Super importante isso que o professor está nos colocando. Tem uma outra questão muito frequente que é referente à escolaridade. Será que a gente deve colocar desde a nossa escola, o ensino fundamental? Como o professor vê isso? Não há necessidade de colocar todas as escolas que você frequentou. Coloque a última, mesmo que você esteja cursando, depois, mais à frente, nós vamos ver um modelo de currículo recomendado. E se você achar importante ou você realmente ficar mais contente em colocar a anterior, pode colocar também, principalmente se ela for muito relevante. Se for uma escola que tenha uma boa imagem na comunidade, aí você pode colocar. Ok. E a última questão desta série das questões mais frequentes, professor Hag, é o seguinte: e a ordem das informações referentes à trajetória profissional? Eu coloco desde a minha primeira experiência até agora ou eu coloco a ordem inversa? Qual é a ordem da minha experiência? A ordem recomendada é da atual para as anteriores. Ou seja, em primeiro lugar vai aparecer ou a empresa que você está trabalhando ou a última empresa que você trabalhou. E aí, sucessivamente, as anteriores. Perfeito. Olha aí, pessoal, fica a dica, hein? Primeiro colocamos as informações mais recentes. Professora Miriam, nesse sentido também, para os alunos ou aqueles que estão à busca do seu primeiro emprego, é muito importante colocar as atividades desenvolvidas na universidade, principalmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um mundo de oportunidades,
Os alunos podem colocar no currículo as atividades que eles tiveram durante o curso que eles efetuaram. Muito bem lembrado, professor. Quando a gente faz um curso aqui na universidade, não se faz só o curso, a universidade ela não oferece apenas o curso. Temos uma série de eventos e possibilidades de aprendizado e convivência também. Foi por isso que eu lembrei de fazer esse comentário. Muito bom. Professor Hag, nós tínhamos falado anteriormente sobre algumas fragilidades que às vezes ocorrem nos currículos, que a gente deve evitar. O professor nos alertou aí sobre alguns aspectos importantes. Eu gostaria de pedir, professor, para compartilhar com a gente, na sua experiência, quais são as fragilidades ou os erros mais comuns que o professor vê por aí nos currículos. Eu vou iniciar pela pior delas, né? Você recebe um currículo por e-mail e a pessoa, ao invés de anexar o currículo como um arquivo, ele coloca o currículo no corpo do e-mail. Não façam isso nunca, né? Porque vai dar um trabalho para a pessoa, se ela quiser salvar o teu currículo, e esse trabalho adicional pode implicar numa primeira impressão não muito boa a respeito de você, tá? Um outro erro que eu percebo que acontece com muita frequência é você não colocar o seu objetivo profissional. Você precisa entender que o seu currículo vai estar entre muitos outros currículos. E se você não deixa claro qual é o seu objetivo profissional, essa primeira triagem fica praticamente impossível, de forma que o seu currículo não será selecionado nunca, né? Outros erros que o pessoal comete com frequência é colocar as informações do seu currículo de forma desordenada. Eu já disse antes que não existe um padrão, mas existem alguns modelos. Aliás, nós vamos apresentar um que é um modelo recomendado pelo pessoal de recrutamento e seleção e pelo pessoal da área de TI também, tá? Outros erros talvez assim menos importantes, mas que eu vejo com alguma significância também, erros de digitação, erros de português. Então, quando você faz o teu currículo, você precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Erros de pontuação, de acentuação também. Como eu disse lá no começo, o primeiro contato que o entrevistador ou selecionador vai ter com você é através do seu currículo. Então, quanto melhor ele estiver, né, quanto melhor for a apresentação dele, aumenta a sua chance de conquistar aquela vaga, né? Tem um ditado popular que diz aqui no Brasil, né, primeira impressão é aquela que fica. Então, vamos proporcionar essa primeira impressão positiva através da apresentação do nosso currículo. Perfeito, professor. Eu estou aqui ouvindo o professor e eu estou pensando que a gente está num mercado tão competitivo, não é? E junto com o seu currículo chegam centenas ou milhares de outros currículos. Então, muitas vezes, qualquer elemento que venha a desmerecer o seu currículo pode inviabilizar o prosseguimento do processo seletivo, não é? Eu gosto de dizer que o currículo chega primeiro que você. Exatamente. E se ele chegar de uma maneira errada, inadequada, enfim, com alguma fragilidade muito grande, isso possivelmente vai impedir de você chegar. O currículo vai, mas você não vai. Você não vai passar pela triagem inicial, perdão. O seu currículo não passará pela triagem inicial, de forma que você não será convocado para uma entrevista. O que é muito ruim, né? Porque a gente quer que o currículo vá e que a pessoa possa estar lá na sequência, não é? Exatamente. Então, o currículo, ele, da maneira como eu posso perceber, ele pode abrir portas para a gente, facilitar alguns caminhos, mas se tiver algumas das fragilidades aí que o professor mencionou, ele pode ter um efeito absolutamente inverso. E eu né? posso garantir para você que eu recebo pedido de muitos alunos, né, para verificar o seu currículo. Eu faço isso naturalmente. E que me relatam que distribuiu muitos currículos,
mas não foi chamado para nenhuma entrevista. E ao olhar o currículo, eu já percebo alguns erros e digo, olha, o teu currículo realmente na triagem não está passando, né? Por quê? Porque tem informações aqui que não estão devidamente colocadas, né? E eu oriento as pessoas a arrumar o currículo antes de distribuí-lo novamente. O professor comentou essa questão referente à triagem, né? E eu me lembro de uma conversa recente que nós tivemos a respeito desse assunto, onde o professor sinalizou que hoje, em muitos casos, a triagem é realizada por inteligência artificial. Como é que é isso? Principalmente quando você concorre a uma vaga onde existem muitos candidatos, não são pessoas que fazem a triagem inicial. Essa triagem inicial é feita por aplicativos, né? Alguns chamam de robôs, eu entendo como aplicativos, que vão localizar no seu currículo palavras-chave, né? E existe uma orientação, como eu já disse, do pessoal de recrutamento e seleção e o pessoal de informática, de um currículo que é preparado, que passa com mais facilidade pela triagem desses aplicativos, tá? Eu acho que a gente pode apresentar esse currículo para o pessoal agora. Perfeitamente, professor. Então, assim, obrigada aí por todas as suas dicas até o momento. A gente já vai, então, se encaminhando não só para a finalização do nosso papo, mas aí acho que para essa parte mais prática que o professor nos traz e cujo objetivo é aí que o professor possa compartilhar aí com a gente algumas dicas campeãs para que os nossos alunos, para as pessoas que estão nos acompanhando, possam fazer um currículo nota 1000. Então vamos lá. Primeiro, né, você vai colocar o seu nome. Olha, essa recomendação é de um grupo de pessoas profissionais da área de TI, área de informática, e profissionais da área de recrutamento e seleção, tá? Então você vai colocar o seu nome de forma destacada, você vai colocar a sua idade, você vai colocar alguns dados, poucos dados, né, da sua condição pessoal, ou seja, onde você mora, o seu telefone, o seu WhatsApp, o seu e-mail. E é importante também que você tenha um pequeno currículo, um pequeno perfil lá no LinkedIn, tá? O LinkedIn é a plataforma mais utilizada para recrutamento e seleção de profissionais. Então é muito importante que você tenha lá as suas informações também. Depois disso, ó, que vai aparecer objetivo profissional, de forma bem destacada, ok? Ah, posso colocar mais do que um objetivo? Você vai dificultar a triagem, né? Se você tiver um objetivo, mas em um determinado momento perceber que você pode encaminhar o seu currículo para uma outra vaga que tenha um outro objetivo, então mude aquele objetivo no seu currículo e faça um novo encaminhamento, tá? Quando você faz encaminhamento com 2 ou 3 objetivos, você vai dificultar o processo de triagem. Depois você vai escrever um pouquinho sobre a sua vida profissional, né? Vai fazer um resumo profissional. E ó, aqui você tem que usar e abusar dos aplicativos que você conhece, né? O mundo é digital. Então, aqui, onde aparece lá resumo profissional, use e abuse, coloque todos os aplicativos que você utiliza ou já utilizou, mesmo que sejam muitos e mesmo que sejam os mais simples. Porque é onde a máquina vai procurar fazer a triagem do seu currículo. Ela vai procurar palavras-chave aí, principalmente aí. Não só aí, mas principalmente aí. Depois você vai falar da sua formação acadêmica, tá? Quando você colocar essa informação, você vai colocar sempre a instituição, o curso que você fez, se está concluído, qual foi o ano que você concluiu, ou você pode colocar que está cursando com previsão de conclusão no ano tal. A partir disso, você vai citar a sua experiência profissional, né? Então você vai colocar a empresa, a função que você exerce ou exerceu, o período e as atribuições em 2 ou 3 linhas, não mais do que isso, tá? Aqui também, nas atribuições, se você quiser colocar, dar indicação de alguns aplicativos que você
utilizou, isso é muito importante. E aí você vai repetir essas informações para as outras empresas que você trabalhou, ok? Depois disso, você vai falar sobre idiomas, tá? Então, é bom colocar, deixar bem claro o seu nível de domínio, né? Então, você vai lá colocar inglês básico, intermediário, ele é avançado, ele é fluente. Eu acredito que poucos brasileiros têm inglês fluente, mas se você tiver um inglês muito bom, você pode colocar lá o inglês avançado. E outra língua que você, porventura, fale, você vai colocar as mesmas informações. Se é básico, intermediário ou se é avançado. Na formação complementar, que é o penúltimo item do seu currículo, você vai colocar curso que você realizou. O ideal é uma linha por curso, colocando lá a instituição, o curso que você fez. É muito importante, se você tiver essa informação, a carga horária do curso e o período de realização. Geralmente o mês e o ano que você realizou ou que você concluiu aquele curso. E por fim, e não menos importante, mas muito significativo para uma triagem ou mesmo para você ser aprovado num processo de seleção, é você colocar a sua atividade voluntária, ok? Mesmo que você tenha tido poucas atividades voluntárias, é importante você frisar isso no seu currículo. Eu tenho muita convicção em afirmar que se você entendeu essas dicas, né, e você preparou o seu currículo de forma adequada, você com certeza passará pelo processo de triagem, né? O processo de seleção aí é uma outra etapa, ok? Eu gostaria de complementar um pouco dizendo que na minha rede de contatos, no meu network, tem muitos profissionais que trabalham com recrutamento e seleção. E uma coisa que eles têm feito hoje, a pedido das empresas, né, que são detentoras das vagas, é chamar a pessoa para uma reunião numa plataforma digital, em um determinado momento, fazer a este candidato, né, essa pessoa que está se candidatando à vaga, algumas perguntas, né? Ela não recebe essa pergunta previamente, ela vai conhecer a pergunta na hora. E isso gravado é fornecido para a empresa, né, para a avaliação do gestor responsável pela vaga, tá? E uma outra novidade que ainda está chegando, ainda tem poucas empresas praticando, é fazer entrevista por essas plataformas digitais, mas já com avatares, né? Então, e eu tenho perguntado isso a alunos que eu tenho aqui no Mackenzie, eu tenho em média 400 alunos por semestre. Eu tenho perguntado a eles o que eles acham disso. Até agora, poucos acharam importante você fazer uma entrevista através de um avatar. Agora, se você for convidado a fazer uma entrevista, crie o seu avatar mais ou menos, né, a semelhança de como você é, né? Não vai criar um avatar completamente diferente do que você é, ok? Eu acho que são essas as dicas ou as contribuições que eu tenho a dar a respeito de um currículo vitae. Muito obrigada, professor Hag, por contribuir aí um pouco com a gente do muito que o professor sabe. Queria passar as palavras para suas considerações finais e já quero deixar o convite para o professor estar aqui conosco em outras oportunidades. Olha, foi um prazer e uma alegria estar aqui com você. Eu tenho muito conhecimento, felizmente, porque eu tive excelentes professores, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida profissional. E o meu objetivo de vida hoje é compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tive a felicidade de incorporar na minha forma de ser com outras pessoas. Por isso, é um motivo de muita alegria e satisfação estar presente e poder contribuir de alguma forma. Que bom, professor. Muito obrigada. Que nesse mundo a gente tenha mais gente como o professor. E, galera, continue seguindo o Mackenzie nas redes sociais. Tchau, tchau.